Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos começar com uma oração para esse estudo bíblico agora, né? Nosso Deus, te louvamos por esta manhã, te louvamos pelo tempo que está fazendo, pelos irmãos que estão presentes, Senhor, por esta igreja, por todas as igrejas que nós temos aqui em São José dos Campos. Bênção do Senhor para essa cidade, Deus. Eu te peço que o Senhor esteja com todos os pastores, servos fiéis do Senhor, que estão nesse momento ministrando a Tua palavra, os professores também, nas classes aqui na nossa igreja. Que o Senhor esteja com os jovens, com as crianças, e que o Senhor nos instrua também durante esse período que vamos meditar sobre o capítulo 6 de João, que o Senhor possa nos trazer para mais próximos da Tua verdade, da Tua pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então é isso, capítulo 6 de João. Trazer aqui a lembrança dos irmãos, o contexto que nós estávamos estudando no livro de João. Nós vimos já há algum tempo, né, o estudo sobre a multiplicação dos pães, né? A primeira multiplicação dos pães, onde Jesus então está ali à margem do lago de Tiberíades, né, o mar da Galileia, e você tem então aquela multidão ouvindo a sua palavra. Ele divide o pão e cinco pães e 2 peixinhos, né, para aquela multidão de 5.000 homens, mais mulheres e crianças, e todos são alimentados, e nós terminamos por aí, né, ali no começo do capítulo 6. Depois disso, você vai ter, a partir do versículo ali 14, por exemplo: vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E aí eles tentam fazer Jesus rei no versículo 15, e Jesus retira-se para um monte. Ele não quer que eles o façam rei de Israel, apesar dele ser o rei escolhido por Deus, o rei de Israel, o rei ungido por Deus. Ele é o rei dos reis, mas não era o momento da sua glorificação como rei de Israel ainda, né? A sua posse, vamos dizer assim. Ele é o rei de direito, mas para assumir a posse do reino fisicamente, vamos dizer assim, ainda não era o momento. Então ele é o nosso rei espiritual, evidentemente, mas ele não quis ser feito rei de Israel. A nação não estava pronta para isso, não era uma nação disposta, com o coração arrependido, e de fato não creu nele como aquele que ele de fato era, né? O Filho de Deus presente aqui da parte do Senhor. Isso o texto mais para frente vai deixar claro. Eles creram que ele era o profeta que havia de vir, mas não creram que ele era o Filho enviado por Deus, né, para Israel. Tá, é isso aí. Nós terminamos a última aula com este ponto. Logo em seguida nós vamos ter uma descrição no livro de João a respeito daquela travessia do mar, onde Jesus caminha sobre as águas. Vamos ler brevemente esse texto. Brevemente por quê? Porque a forma como João relata esse texto é breve, ele não conta todos os detalhes. Nós vamos ler aqui no livro de João, mas o foco dessa aula não vai ser essa passagem onde Jesus caminha sobre as águas, mas a passagem seguinte, quando ele, chegando do outro lado, ele recebe a multidão de novo e dá uma mensagem para essa multidão, uma mensagem a respeito dele como sendo o pão da vida. Eu queria focar mais nessa parte do capítulo 6 de João. Então vamos ler aqui a partir do versículo 16, né? E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. Então ele já tinha alimentado, né? Já tinha despedido a multidão, e aí os discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha vindo a eles, ele estava no monte orando, né? Podíamos tirar muitas lições a respeito disso, só dessa porção, né, de Jesus, Filho de Deus, se retirando
a sós para orar no monte, né? O monte é um lugar bom para se orar. Não vou enfatizar esse ponto aqui, como eu falei, mas o monte é um lugar bom para se orar. Por quê? Não porque o monte está mais perto de Deus, né? Mais alto, né? Não porque tem algum poder no monte, mas porque ele é quieto, é afastado, né? Ele se afasta da multidão. Você procurar local em silêncio para você meditar é muito bom, né? E aí, versículo 18: e o mar se levantou porque um grande vento assoprava. Já comentamos aqui sobre essa região de Israel, o Mar da Galileia pode ter tempestades muito fortes com ondas grandes, apesar de não ser um oceano, né? Ele é de fato um lago muito grande, mas você tem ali tempestades muito fortes naquele lago mar, né? E ele, versículo 18 diz isso, versículo 19: tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, um estádio, se não me falha a memória, é mais ou menos 100 metros aí, cada estádio, né? Viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Mas ele aqui não diz assim que temeram porque acharam que ele era um fantasma, mas Marcos diz, se você for ler essa passagem lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6, do 45 ao 52, fala que eles acharam que ele fosse um fantasma. Mateus 14, 22 a 33 também conta a mesma passagem, né? Então tem essa passagem em Mateus, tem em Marcos, não tem em Lucas, tem em João. 3 dos evangelhos falam sobre essa passagem. Eles estavam com medo, um homem andando de noite no meio do mar, uma assombração, né? Não pensaram que era um espírito, um fantasma, alguma coisa assim. Mas ele lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. E o texto, essa passagem, essa travessia acaba aqui. O que está faltando nessa narrativa aqui de João? O pedido de Pedro. O Pedro, onde é que entra a história do Pedro, né? O Pedro fala: então, Senhor, se és tu mesmo, me chama para ir contigo que eu vou, né? E Jesus chama, ele vai, ele desce do barco, anda sobre as águas, e o que acontece em seguida? Ele fica com medo quando olha para Olha para as ondas, né? Fica com medo e começa a afundar. E ele tem uma atitude correta nesse momento. Ele fraquejou, vacilou na fé por um instante, mas em seguida ele faz o certo, ele clama socorro a Jesus: Senhor, salva-me, né? Então ele confia em Jesus. Jesus vai lá, puxa ele pela mão e traz ele de volta para andar sobre as águas novamente. E ele anda sobre as águas com Jesus, volta para o barco, toma uma bronca de Jesus porque ele duvidou, porque se é um homem de pequena fé, né? Se fosse eu, já ia descer do barco afundando. Mas Pedro teve fé mais do que os outros 11, pelo jeito, né? Porque ele foi o único que foi até Jesus. Andou um certo tempo olhando para Jesus sobre as águas, e depois fraquejou sim. Teve devida repreensão por Jesus, porque a sua fé vacilou. Mas não tinha que olhar para baixo, por isso que devia manter os olhos em Jesus. E nós também cometemos essa mesma falha na nossa vida muitas vezes, né? Nós olhamos caminhando para Jesus, e quando é que nós nos desesperamos? Quando é que nós ficamos com medo? Quando paramos de olhar para Jesus e olhamos mais para os problemas do que para a solução que está em Jesus. E aí a nossa fé também, nós também afundamos como Pedro afundou, e também clamamos por Jesus como socorro, e ele nos levanta novamente, e continuamos caminhando com Deus, e tomamos uma repreensão do Espírito Santo na nossa consciência de por que a nossa fé é tão pequena, né? Homens de pouca fé. Jesus sempre chamava os seus discípulos de homens de pouca fé, mas eram homens de fé, né? Eles não eram ímpios, eles não eram incrédulos, eles eram amigos do Senhor, conforme as palavras dele mesmo, né? Porque eram homens de fé. Eles eram dos poucos que criam em Jesus de fato e que permaneceram com ele até o final, apesar dos vacilos, negando aqui, fugindo ali,
um deles é o traidor, este não. Mas os outros 12, apesar de todos os vai e vem, sobe, desce, afunda, levanta, no final os 11 permaneceram, né? Por causa também, aí nós vamos enxergar aqui Jesus explicando por quê. Por que vocês permaneceram e Judas não permaneceu, né? Ele vai explicar ao longo desse capítulo riquíssimo que se segue após o seu desembarque aqui, né? Então ele vem, João por algum motivo omite essa parte de Pedro, né? Ele não está tão interessado em comentar Pedro aqui, ele está mais interessado em comentar sobre o que Jesus fez e falou. Por algum motivo o Espírito Santo inspirou assim João a narrar os fatos, né? E aí, versículo 22, no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os seus discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. E vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegasse aqui, o texto, o jeito que está escrito é um pouco complicado, né? O barquinho aqui, só tinha um barquinho, Jesus não entrou no barquinho, o outro tinha, mas tinha outros barquinhos também. Assim, o texto não é muito fácil de ler, mas essencialmente o que aconteceu? Você tem o lago, Jesus tem Cafarnaum de um lado do lago e tem ali a região onde ele estava, onde houve a multiplicação dos pães. Essa multidão que comeu aqui e foi despedida ficou aqui. Jesus e os discípulos, Jesus foi para o monte e os discípulos foram para o barquinho atravessar de volta para o lado onde ficava Cafarnaum. A multidão ainda está aqui. Aí Jesus vai e anda com os discípulos, então, mas Jesus não entrou no barquinho. A multidão parece que viu que os discípulos tinham saído com o barquinho, mas Jesus não. E quando eles chegam ali de manhã e vê, bom, Jesus não entrou no barquinho, mas tem um barquinho aqui, então Jesus não pegou esse barquinho, então como é que Jesus chegou do outro lado, né? Então mas tinha outros barquinhos, então eles foram nos outros barquinhos e foram para o outro lado de Cafarnaum, onde já estavam os discípulos. Quando eles chegam lá, eles veem Jesus, mas Jesus não entrou no barquinho e o outro barquinho ainda estava lá, então como é que Jesus chegou aqui? E Jesus não responde, né? Na verdade ele não dá aí a explicação para eles. A resposta que ele dá está no versículo 26. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Ele começa sendo duro com eles, né? Uma multidão que passou o dia anterior com ele, que comeu com eles, ouviu a palavra de Deus, que foi atrás dele. Assim, era hora dele abraçá-los, né? E receber bem, e continuar ensinando a palavra de Deus com alegria, mas ele dá uma bronca nesse povo, e aparentemente é uma bronca não justificada, né? Porque eles não fizeram nada de errado. Eles estiveram com ele no dia anterior, agora continuam procurando ele, eles querem estar com o Senhor, mas o Senhor, como conhece os corações, né? Assim, pela leitura você não percebe nada de errado neles, não dá para perceber, mas Jesus percebe porque ele conhece os corações. Conhecendo os corações deles, ele sabe o motivo e as intenções deles, então ele dá uma bronca. Ele fala: vocês não vieram atrás. Engraçado assim, ele podia falar: vocês não vieram atrás da palavra de Deus. Nem fala isso, ele fala: vocês não vieram atrás dos sinais, dos milagres. Não é que vocês querem ver o Filho de Deus e o seu poder e a sua glória. Vocês não estão preocupados com o Filho de Deus, vocês estão preocupados em encher o ventre, né? Estão preocupados com o seu estômago. Vocês querem mais comida grátis. E é isso que ele fala para eles, né?
E é uma palavra assim que destrói a autoestima dessas pessoas, né? Em princípio, né? Ele não exalta o ego dessas pessoas, ele põe elas para baixo. E Jesus, volta e meia, fazia isso, né? Ele não estava muito preocupado em que as pessoas se sentissem bem consigo mesmas, se não era para elas se sentirem, né? Se é para chamar atenção, para elas mudarem de atitude, ele fazia isso de uma maneira bem direta. Podia fazer isso, ele conhecia os corações, né? Vocês comeram pão e vos saciaram, agora está aqui de manhã, vocês já estão com fome de novo, evidentemente, né? Atravessaram o lago aqui de manhã, não tinha pão para o café da manhã, vocês vieram, encontraram Jesus, ótimo, né? Vamos mais um pouco de pão aqui, né? E ele fala: trabalhai, não pela comida que perece. Essa é uma ordem explícita, né? Vocês querem pão de graça? Vai trabalhar. Mas não, ele está nem falando para trabalhar pelo pão, ele está falando para trabalhar por algo espiritual. A ênfase dele aqui não é trabalhar por comida física, mas por comida espiritual. Trabalhar também por comida física é importante, isso a Bíblia vai nos ensinar. Foco aqui, no entanto, é para a parte espiritual, que era o problema maior deles. O problema maior deles não era que eles queriam comida grátis, o problema maior deles é que eles não estavam entendendo quem era Jesus. Jesus é o pão da vida, que ele vai apresentar daqui a pouco, né? E isso eles não perceberam ainda. Então, havia uma falha na teologia deles, vamos dizer assim, né? O que é a teologia deles? Teologia é aquela que sobre Cristo, né? O que é o Cristo? Quem é o Cristo? Quem é Jesus? Isso eles não perceberam. A teologia vai dizer para ele, a teologia bíblica, né? A palavra de Deus e a presença de Cristo, que é a palavra de Deus encarnada, isso vai mostrar quem é Jesus. Eles têm que perceber isso, que ele é o verbo encarnado, a palavra encarnada. Se você não crer nisso, você não pode ser salvo. Então a situação era séria. O fato de você ter uma igreja cheia, com muita gente cultuando Jesus e alegre com Jesus, é uma coisa, em princípio, boa, mas pode não resolver nada. Se as pessoas estão ali simplesmente cultuando Jesus, mas não como Deus, como Filho de Deus, como quem Ele realmente é, mas como um enviado de Deus, alguma coisa assim, não vai resolver nada. Então, ele não queria simplesmente uma multidão ao seu redor, reverenciando ele como um bom mestre, um bom profeta. Isso não servia para eles. E você vai encontrar muita gente, já vou passar a palavra, você vai encontrar muita gente no mundo reverenciando Jesus, né? Pouca gente vai falar mal de Jesus. Vai ter gente falando mal de Jesus. Estou falando assim no nosso país. Outros países tem muita gente que fala mal de Jesus. No nosso país você vai encontrar pouca gente falando mal de Jesus. Geralmente as pessoas vão respeitar Jesus. Aqueles que não creem que ele era o Filho de Deus vão falar: os cristãos estão enganados, eles erram nisso, mas Jesus eu creio que era um bom mestre moral, né, irmão? Eles eram judeus ou eram lá de Cafarnaum? Eles eram da Galileia. O termo assim, eles eram israelitas, né? Isso aqui é o povo de Deus. Existe uma divisão, quando você fala a palavra judeu, né? Eles eram judeus ou não? Hoje em dia nós chamaríamos eles de judeus, né? Judeus. Naquela época, como você tinha a Judéia mais ao sul e a Galileia mais ao norte, geralmente o nome judeus é mais usado com o termo do pessoal que vem do sul. Mas aqui nesse capítulo ele vai generalizar, ele vai chamar eles todos de judeus também, tá? Galileu ou da Judéia. O termo judeu é um termo assim, uma palavra meio complicada, que às vezes o termo judeu, você pensa mais alguém que é da tribo de Judá, às vezes você pensa que alguém é mais da região da Judéia, mas às vezes o termo se refere a todo mundo, né? Qualquer israelita de qualquer tribo é chamado de judeu, né? Hoje em dia, o termo judeu é qualquer um de Israel, né, que segue o judaísmo, né, a religião é chamado. Você pode ser um brasileiro e ser chamado de judeu. Se você se circuncidou, você está frequentando a sinagoga, você pratica o judaísmo, foi aceito na sinagoga, eles vão te chamar de judeu, né?
Então, a palavra judeu é meio complicada de definir, né? Ela às vezes se refere à religião, às vezes se refere à tribo, às vezes se refere à nação toda, aos descendentes físicos de Abraão, né? Mas eles eram judeus, sim. Aqui não são estrangeiros, né? Logo eu te pergunto, que sinal fazes para que creiamos em ti? Sim. Depois de terem visto a multiplicação. Pois é, isso é uma coisa absurda, essa pergunta deles, né? Mas vamos chegar lá, a gente vai comentar essa pergunta, né? Porque eles acabaram de ver um sinal, como assim? Vamos lá, então ele diz: trabalhai pela comida, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Deus selou o Filho do Homem. Selou ali, a maioria entende que aqui se refere ao selo do Espírito Santo, quando ele foi escolhido no batismo perante todos ali, como este é o meu Filho amado, e aí vem o Espírito Santo sobre ele, ele começa o ministério. A maioria dos comentaristas bíblicos entende que ali seria o selo visível de Deus sobre o Filho do Homem, para que todos soubessem que ele é do Pai, ele veio do Pai, né? Aquele é o selo, ele foi selado. Deus selou o seu Filho perante os homens para essa missão, e essa missão envolve dar uma comida que permanece para a vida eterna, ou seja, ele distribui a vida eterna para as pessoas, né? O Filho do Homem distribui. Mas tem duas palavras aqui que geralmente a gente não coloca juntos, que é trabalhai e vos dará. Então você tem a dádiva de Deus e você tem o trabalho humano no mesmo versículo. Geralmente você vai ver algumas religiões ensinando que você tem que trabalhar para ser salvo, outras dizendo que você tem que trabalhar e Deus vai colaborar com o trabalho e você vai ser salvo, e outros dizendo que não, Deus vai dar de graça, né? Nós somos evangélicos. O evangélico diz que a salvação é de graça, você não trabalha por ela, você crê e recebe como um presente. Então vamos colocar a situação assim. Tem alguns que dizem: olha, mesmo que você não creia em Deus, se você for uma boa pessoa, tiver boas obras, você vai ser salvo. Tem alguns que dizem isso, não cremos assim, né? Mas tem gente que diz isso: olha, não importa a fé, o que importa é se você for uma boa pessoa, Deus vai te salvar. Tem boas obras, você vai salvar. Esse é um caminho para o penhasco, né? Para o abismo. Tem outros que dizem: olha, a salvação é vamos usar uma palavra aqui que o pessoal usa na teologia, é uma sinergia entre você e Deus. Sinergia quer dizer uma colaboração, os dois trabalham. Você faz a sua parte, Deus faz a parte dele, e aí você vai ser salvo. Ou seja, um pedaço é seu trabalho, o outro pedaço é o trabalho de Deus. E aí, se os dois trabalham, Deus já fez o trabalho dele, né? Jesus já morreu na cruz. Agora você se esforça e crê, e aí você, pela sinergia, a colaboração entre você e Deus, você vai ser salvo. Alguns grupos ensinam isso. Por exemplo, a Igreja Católica Romana ensina a salvação pelo esforço humano, obediência, vamos dizer assim, e fé. Então tem um pouco da parte de Deus, um pouco da parte do homem. Você tem que ter os sacramentos da igreja, mas também o seu esforço, né, em obedecer e ir à missa. Pelo menos quando você pecar, você tem que ir lá e se confessar novamente. Você tem que ter um sacramento de reconciliação. Você tem que se envolver dessa maneira. Existe um elemento de fé e existe um elemento de obediência, e as duas coisas colaboram para a sua salvação, de forma que você nunca sabe se você está salvo, com certeza, né? Você tem que estar sempre procurando se esforçar para se manter salvo, ou buscar a salvação, ou passar pouco tempo no purgatório. Essa é a visão católica romana, mais ou menos. Eu posso ter não apresentado muito bem, mas eles têm assim um sinergismo, é uma cooperação, homem e Deus. O evangélico costuma dizer que é monergismo. O que é mono? Mono é um, né? Um só que trabalha. Deus trabalha para a sua salvação e você crê. Você não trabalha. Deus justifica o ímpio pela fé. Romanos capítulo 4.
Então, esse é o monergismo. Então, tem o sinergismo e tem o monergismo. O evangélico ensina monergismo. Só que aqui Jesus está falando para trabalhar. Trabalhe não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Então, se você não trabalhar, você não recebe vida eterna. E o Filho do Homem vai dar. Então, dá a impressão que se você trabalhar para mim, eu dou a vida eterna para você, né? Isso é o que eles devem ter entendido inicialmente. Eles estavam muito acostumados com a ideia de você ter que guardar a lei para estar debaixo da bênção de Deus, a lei de Moisés, né? Então agora Jesus está falando que eu tenho que trabalhar. Ótimo, então eu já estou acostumado com essa mensagem, quero saber qual é o trabalho que eu devo fazer. Versículo 28: disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Tá, Senhor, entendi, tenho que trabalhar pela vida eterna. Quais são as obras? Me dá uma lista de coisas para eu fazer, que aí eu faço, né? Aí eu ganho a vida eterna, eu mereço a vida eterna, né? E qual é a resposta de Jesus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Isso não era o que eles estavam esperando. Eles estavam esperando uma lista de mandamentos para cumprir, para eu trabalhar. E Jesus explica que o trabalho é crer, que na verdade não é trabalho nenhum, né? Você tem que crer naquele, usando as palavras que ele diz, naquele que Ele enviou. Que quem enviou? Que Deus enviou, né? A obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele, Deus, enviou. Geralmente os profetas daquela época, os profetas de Israel em geral, eles iam trazer uma mensagem de Deus. Eles falavam: olha, creia em Deus, né? Essa é a mensagem, arrependa-se, creia em Deus, sempre apontando para Deus. Agora Jesus vem e traz uma mensagem diferente. Ele fala: olha, a vontade de Deus é que você creia em mim. Ele aponta para si mesmo, que você creia naquele que Deus enviou, que sou eu. Isso era muito diferente. Poderia ser escrito por letra maiúscula. Como no grego não faziam essa diferença entre maiúsculo e minúsculo, né, no texto bíblico, então aí o tradutor é que decide se ele vai usar maiúsculo ou não. Poderia ter usado maiúsculo aqui tranquilamente, né, o ele. Bom, então é esse o ponto. O trabalho, quando ele fala trabalhai pela vida eterna, é um trabalho entre aspas. Por quê? Qual que é o trabalho? Crer, né? Esse é o trabalho. Então a salvação é pela fé, pelo crer. É isso que vai te dar a vida eterna. Alguém vai reclamar: não, mas então você estava dizendo que eu posso viver como eu quiser e aí ainda assim sou salvo, né? Sempre vai haver esta acusação contra as pessoas que ensinam monergismo. O que é monergismo? Que Deus fez o trabalho dele enviando Jesus na cruz e, além disso, ele vai nos convencer pelo Espírito Santo. O trabalho é de Deus da salvação e nós só recebemos pela fé. Então as pessoas que ensinam isso vão ser acusadas de estarem pregando um evangelho barato, que é só acreditar e estar salvo. Vocês pregam o evangelho barato, eu vou além, eu não prego o evangelho barato, eu prego o evangelho grátis. Não é barato, você não tem que pagar nada, ele é grátis, porque se é por obras, então não é por graça. Paulo já deixou isso bem claro. Se é por graça, não é por obras. Se é por obras, não é por graça. Não existe sinergismo. Eu trabalho, eu pago uma parte, Jesus paga outra parte? Não. Aí ele paga uma parte na cruz, eu pago uma parte no purgatório? Não. Está pago, está consumado. A dívida foi paga na cruz. Não, o escrito de dívida que era contra nós foi cravado na cruz. Não há dívida mais, está paga para todo que crer. Para os outros ainda está pendente a dívida. Se você não crê em Jesus, está pendente a dívida, vai ser cobrada de você no juízo final. Mas se você creu, está pago de fato. Então não é evangelho barato, é evangelho grátis. Evangelho barato é o do sinergismo. Você paga um pouquinho, Deus paga muito. Não, esse é o barato. O evangelho da graça ele pagou tudo, você não paga nada.
Agora, quando você crer, vai acontecer uma coisa no seu coração que é descrita em Isaías 55. Veja Isaías 55, 1 a 7. Isaías 55, versículo 1 em diante, ele vai falar o que acontece com aquele que crê. Você acha que, pelo fato de ser grátis, você acha que vai virar oba-oba e que vai virar uma bagunça? Não. Aqueles que nasceram de novo de verdade, não. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer. Está vendo? Como é de graça? Eu não tenho dinheiro, mas eu como assim mesmo. Não é que tem um pouquinho de dinheiro, não tem dinheiro, mas você compra assim mesmo e come assim mesmo. É linguagem figurada, evidentemente. Está falando da graça, da bênção de graça para aquele que crê. Sim, vinde comprar sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Vocês estão interessados em outras coisas e gastando sua vida com outras coisas, aí ele vai apontar para a coisa que é mais importante. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Está falando de linguagem espiritual, o que vai te preencher espiritualmente, né? Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Como que é a vida eterna? Dar ouvidos, né? Você crê, você ouve e crê. Porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Aí eles conhecem essa linguagem das beneficências de Davi, são as promessas que Deus deu para Davi do seu reino de glória, né? Ele está falando para a nação de Israel. A nação de Israel tem as suas promessas de vitória, de prosperidade que foram dadas a eles, então isso virá sobre eles. Eu entendo que o texto aponta para a escatologia, aponta para o tempo do fim também, as glórias vindo sobre Israel, mas ele vai falar sobre graça, né? Sobre você comer sem ter dinheiro para pagar. Eis que eu o dei por testemunha aos povos, como líder e governador dos povos. Davi, né? Davi foi uma testemunha dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, assim que você é salvo. Você crê e você invoca. Você invoca. E o que acontece no coração daquele que invoca? Versículo 7. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Aí ele vai continuar com um texto que é bastante famoso, né, sobre os caminhos de Deus. Mas o que eu queria enfatizar isso é: você acredita, você busca, você invoca e você tem um arrependimento no coração, os seus pensamentos mudam, seu caminho você quer abandonar e se converter. Essa conversão é uma mudança de mente. Ele não coloca uma lista de mandamentos que você tem que seguir, que se você seguir, aí eu te pago com a salvação. Não tem esse aí no texto. O texto é: você busca, invoca, isso aqui que está no seu coração. Eu não quero essas coisas antigas, eu quero o caminho de Deus. Eu tenho uma mudança de mente a respeito de mim mesmo e a respeito do Senhor. Eu reconheci que eu sou um pecador, eu reconheci quem é Deus e eu quero as suas promessas. Então, pelo coração quebrantado e crente, você é salvo. E aí, salvo, você vai beber de graça do leite, do vinho, vai comer o pão de graça, é a graça do Senhor. Agora o seu coração foi transformado, né? Então, a partir daí, você vai ter uma vida diferente daquela que você teve antes. Não é
a quantidade de obras que você fez é que vai te comprar a salvação e fazer como você merece, com que você mereça a salvação, e não é a quantidade de pecados depois disso que vai fazer com que você perca a salvação. Você recebeu ela de graça e ela é mantida pela graça. Mas o que é a conversão? É essa mudança de mente e de coração que acontece no momento da conversão. Se não houve mudança de mente e de coração, não houve conversão, né? Não houve novo nascimento. Ele está falando, descrevendo no Isaías, ele está descrevendo como é um novo nascimento, tá? Então, existe uma confissão legítima para a salvação e existe uma confissão ilegítima para a salvação, onde a pessoa não chega a absorver a profundidade do Evangelho e da sua situação como pecador e da situação de Cristo como Salvador. Ela não chega a entender plenamente isso e abraçar isso para a sua vida. Ela só professa com a sua boca hoje e amanhã talvez ela negue, né? Definitivamente, e abandone os caminhos do Senhor. Esse não cremos que nasceu de novo, tá? O que nasceu de novo é aquele que passou por essa mudança de mente e vai então permanecer na fé até o fim da vida. Quando eu digo permanecer na fé, não significa que não vá ter fases de pecado na sua vida. Ele até, infelizmente, pode ter, mas houve uma mudança de fato na sua mente, né? Algumas pessoas vão dar fruto mais abundantemente, outras menos. O Senhor sabe quais são os seus, né? Estes daqui de João 6, ele sabia que não tinham passado por isso, porque senão ele não teria falado trabalhai pela comida que não pela comida que perece, né? E qual é o trabalho? É que creiais naquele que ele enviou. Ele está mandando eles crerem nele. Creiam em mim e vocês vão receber. Mas eles já não creram, já não estavam seguindo ele, já não estavam acompanhando, não. Eles passaram por aquela fase superficial de eu não conheço Jesus, eu conheci Jesus e gostei dele, eu quero mais dele. Isso não é a salvação ainda, isso não é a conversão ainda. Eles não apreciaram de fato quem é Jesus. E para eles Jesus ainda é um homem de Deus, um bom profeta poderoso, né? Então vamos seguir aqui com João 6. O que acontece em seguida? Então ele falou, versículo 29, né? A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Só para completar aqui, afinal de contas, crer é uma obra entre aspas, né? Eles estão usando uma linguagem assim para despertar a atenção deles. Olha, trabalhe. E aí eles perguntam, trabalha como? Creia, né? E aí você vê que crer não é uma obra. Claramente, quando você lê Romanos 3, 4 em diante, é um texto chave assim para o entendimento da salvação pela graça, né? Eu vou ler o Romanos 3 do 25 em diante. Não, vamos ver o 24 em diante. Romanos 3, 24. Vamos do 23 em diante. Vou pegar o texto completo aqui daqueles textos que aparecem no folhetim evangelístico, né? Vamos lá, esse é um ótimo texto para folheto evangelístico. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Algumas traduções dizem carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Quer dizer, Deus, o Pai, propôs Jesus como propiciação pela fé no seu sangue, né? É através de Jesus que nós ganhamos o favor de Deus pela fé, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então temos a libertação dos pecados pela fé em Jesus. Versículo 26. Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente. Ele demonstra a justiça pela morte de Cristo, né? Cristo morrer é um sinal de justiça de Deus. Ele pune o pecado com a morte, né? Morte de um justo em nosso lugar. Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente,
para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Tá, então a justificação é pela fé. Desculpa, tem água aqui, né? Vamos aproveitar. Versículo 27. Onde está logo a vanglória? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Isso é muito claro, gente. Como você vai discutir com um negócio desse? É pela lei das obras que você é justificado? Aí você vai ter vanglória, você vai se orgulhar. Eu trabalhei, eu fiz a minha parte. Eu obedeci os mandamentos dentro do melhor esforço que eu poderia, e Deus me recompensou com a salvação, porque Ele fez a parte dele. Isso é sinergismo. Monergismo não tem glória para o homem. Ele trabalhou, Ele enviou Jesus, eu só crio, é pela graça. Então ele vai e conclui que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então, crer não é trabalhar, não nesse sentido de obras, é um trabalhar entre aspas espiritual, de eu crer, colocar minha confiança em Deus. Mas não confunda esse colocar a sua confiança em Jesus com o trabalhar de guardar as obras da lei. Essa aí não faz parte da salvação, da justificação, ela faz parte da santificação. Trabalhar, guardar as obras da lei de Deus, os mandamentos que Cristo nos deixou, isso faz parte do processo de santificação. O irmão Clóvis falou sobre isso no estudo de Tessalonicenses, né? Você tem ali a justificação no momento da sua conversão, e você é declarado perdoado, justificado. Estou salvo, sou salvo em Cristo Jesus, mas e a santificação? Você tem um processo de santificação e no final a glorificação. Então, essa glorificação não é vanglória, é uma glorificação, é uma exaltação a Jesus, na verdade. Quando nós fomos glorificados, isso no fundo é uma exaltação a Jesus, porque Ele fez toda a obra, né? Ele é que fez a obra da salvação em nós, e é disso então que Paulo está falando em Romanos 3, depois ele vai continuar em Romanos 4, que Deus é aquele que justifica o ímpio, né, pela fé. Ele usa essa terminologia. Voltando em João, então, João 6, então você tem bem claro aqui no versículo 27 que você deve crer naquele que Ele enviou, e isso aí vai dar um problema com os judeus. E o termo judeus aqui se aplica, né? No versículo 30, logo depois que Jesus fala que vocês têm que crer em mim, você vai ter no versículo 30: disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Por que eles mudaram de uma disposição tão positiva com relação a Jesus para uma disposição tão negativa? Se eles tivessem nascido de novo, isso não teria acontecido, né? Isso não aconteceu com os 12. Os 12 continuaram com ele, mas aquela multidão que estava ali atrás dele mudou o coração completamente, porque ele falou: vocês têm que crer em mim, né? Senão vocês não são salvos, então vocês têm que crer em mim. E aí eles não gostaram dessa história. Como assim? Eu creio em Deus, sou filho de Abraão, você vem me dizer que eu tenho que crer em você para eu ser salvo? Ele disse: não, peraí, então faz um sinal aí para nós. Eles tinham acabado de ver uma multiplicação maravilhosa de pães e peixes, isso já era um sinal suficiente, mas eles dizem que não era, eles querem outro sinal. E o engraçado é que no versículo 26, Jesus tinha dito: vocês vieram não pelos sinais, mas por causa da comida, e agora estão pedindo sinal, né? Porque o sinal para eles não foi grandes coisas, parece, né? Multiplicar, pegar 5 pães e 2 peixes e dar para milhares de pessoas, isso aí qualquer um faz. Eu quero algo maior, né? E aí eles vêm e dizem qual o sinal que eles querem. Eles falam: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: olha, Israel comeu maná no deserto, Moisés é maior do que o Senhor.
porque Moisés não alimentou 5.000, ele alimentou 600.000 homens, fora mulheres e crianças, o povo inteiro. Ele trouxe pão dos céus, que alimentou o povo inteiro. Então, eu quero saber se Jesus de fato é isso que ele está falando, que eu tenho que crer. Então, liberta a nação, alimenta o povo todo e nos livra dos romanos, seja lá o que for, mas eles querem um sinal para toda a nação. E disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Eles não mencionaram Moisés aqui ainda, né? As pessoas não falaram Moisés, mas Jesus já está falando, porque eles tinham isso no coração. Moisés é Moisés, o resto é conversa, né? Até hoje, os judeus ortodoxos entendem que Moisés foi o maior profeta da história, e eu li textos ortodoxos dizendo que quando o Messias vier, ele vai ser o segundo maior profeta da história, porque o maior ainda vai ser Moisés. Até o Messias, aqueles que creem que o Messias virá, eles acham que o Messias vai ser o segundo. E Moisés, não estou dizendo que são todos, algum judeu pode estar assistindo isso e vai falar, não, peraí, não é isso. Não, eu já li rabino falando isso. Pode não ser todos, os judeus têm muitas opiniões, né? Pode não ser todos, mas eu já li rabino falando isso, que o Messias é o segundo, o maior é Moisés, né? Então, ainda, outros vão dizer não, que o Messias vai ser o maior, né? mas tem linha dentro do judaísmo que fala isso, que o Messias é o segundo. Então, esses aqui, com certeza, ainda tinham isso no coração. Moisés é Moisés, quem és tu, né? E aí, Jesus já faz uma correção aqui. Não foi Moisés que deu o maná, o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão dos céus. Moisés não vos deu o pão dos céus. Desculpa, eu até falei assim, Moisés não deu maná, até que o maná veio por intermédio de Moisés, mas o verdadeiro pão dos céus não veio por Moisés, né? É isso que ele está falando de fato no versículo 32. Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Na verdade, o outro pão veio também pelo Pai, pelas mãos de Moisés, mas o verdadeiro pão não é o maná. O maná é um símbolo do verdadeiro pão. O maná é um símbolo de Cristo. O maná tipifica Jesus Cristo, aquele que sacia a fome espiritual das pessoas. Ali era a fome física, né, no deserto. O maná, o pão de Deus, mata a fome e mantém o povo vivo fisicamente. O pão do céu, que é Jesus Cristo, ele vem e sacia a fome espiritual de todo aquele que crer, né? Então é isso que ele vai dizer. Meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. O maná não deu vida ao mundo, mas o pão verdadeiro dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Agora, essa parte da conversa lembra muito a conversa de Cristo com a mulher samaritana, né, no poço. Ele fala de água da vida, está falando negócio espiritual e a mulher entende tudo errado, né? Eu quero essa água, acho que vai matar a sede, para que eu não possa, não precise vir aqui no poço buscar toda hora, né? E Jesus fala para a mulher samaritana, se você beber essa água que eu tenho para dar, você nunca mais teria sede. E ela entende que aquilo é uma água física, então eu quero essa água porque me cansa vir aqui no poço toda hora pegar água, né? E eles têm uma atitude parecida, porque agora eles estão mais ou menos acreditando de novo que Jesus vai dar comida, né? Ele só pensa em comida. Então ele fala, eu vou dar pão para vocês, porque eles foram atrás de pão, e aí ele dá uma bronca, eles ficam chateados. Agora ele fala de pão de novo, opa, pão, né? Eu quero pão, dá-nos esse pão. Ele vai dar pão, né? E aí eles querem pão, dá-nos sempre desse pão. É isso, atrás disso que eles queriam. Ele falou pão, o ouvido já levantou, mas já não está entendendo o discurso dele. Versículo 35, e Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Ele é a água da vida e ele é o pão da vida. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Quando ele falou que ele era o pão,
aí eles se decepcionaram. Esse negócio de novo, tem que crer no Senhor de novo. Isso aí é um balde de água fria neles. Estavam achando que iam receber pão, e na verdade ele fala que é ele o pão, né? Eles ficaram decepcionados e tomaram novamente uma repreensão do Senhor, né? Eu já disse isso para vocês e vocês não creram. Que também vós me vistes, enquanto tudo não credes. E agora ele vai entrar numa parte dificílima do Evangelho, que é do versículo 37 em diante, que ele vai explicar por que vocês não creem. Ele vai entrar numa linguagem que os homens estão tentando entender até hoje, de como é que uma pessoa crê em Jesus, por que uma creu e a outra não creu, como que isso aconteceu, como que Deus operou dessa maneira para que uns crescem e outros não crescem. Eu vou ler o texto e depois a gente comenta, os irmãos vão perceber a dificuldade. Versículo 37: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão. Bom, aí a gente continua depois. Mas o ponto aqui é o seguinte, né? Ele diz: nenhum vai se perder. O Pai vai me dar, os que ele escolheu, eles vão vir a mim e eles não vão se perder. Ora, então, eu tenho aqui uma explicação de por que alguns são salvos e alguns não são salvos. Os que são salvos porque o Pai deu eles para Jesus e nenhum deles se perdeu. E os outros, então, por consequência, se perdem porque o Pai não os levou a Jesus. E aí você pensa: mas então a culpa é do Pai, né? Por que não leva todo mundo? E aí você tem uma discussão a respeito disso ao longo da história da igreja, para tentar explicar por meio de diversas filosofias como isso pode ser verdade, como que isso aconteceu, né? Então você vai ter algumas pessoas dizendo que a salvação é pela fé em Jesus Cristo, mas que essa fé é exercida pelo livre-arbítrio de cada pessoa independentemente, livremente escolhe ou rejeita Jesus, e por isso ela vai para o céu ou para o inferno. Outras vão dizer: a salvação acontece por determinação de Deus e predestinação, e um grupo que foi predestinado vai crer e o outro que não foi não vai crer e vai para o inferno. E aí você tem diversas tentativas intermediárias entre um lado e o outro para explicar como que isso acontece. Então você vai ter o arminianismo. Então vamos começar assim, eu não vou explicar essas filosofias todas, mas você tem o pelagianismo, que vem enfatizando que é 100% a escolha do homem. Você tem o arminianismo, que é a escolha do homem com a graça de Deus, e você tem o calvinismo, que é a determinação de Deus, e a escolha do homem não tem parte nisso. E você tem também molinismo, que é uma tentativa de explicar tudo isso. Você tem o amiraldismo, que é quase um calvinismo. Então eu não vou explicar essas coisas aqui. Se alguém tem interesse em estudar essas linhas teológicas, a gente vai ensinar no IB, no curso de teologia, no próximo período, que as inscrições vão se abrir em breve. Se você tem interesse, você pode entrar no próximo trimestre, mesmo que você não tenha feito os trimestres anteriores, né? Você pode se inscrever. A gente estuda cada uma dessas linhas aí e discute em sala de aula o significado delas. Aqui na igreja, nós vamos pegar o texto bíblico e vamos aceitá-lo como ele está, sem fazer essas comparações filosóficas. Oi? Mas a palavra predestinou
Sim. Eu não sei se é Pedro Paulo que fala, que ele fala também que ele predestinou. Nós não usamos e excluímos ela. Tá, eu não excluí ela. De fato, muitos não usam, né? Vamos colocar a coisa da seguinte maneira. A convenção, nós somos uma igreja batista. A convenção batista no Brasil, ela não define isso. Cada igreja local tem a liberdade de escolher se a convenção diz: a salvação é pela graça mediante a fé, e você não perde a salvação, tá? Então, isso é colocado na declaração de fé. Se você vai ser propenso mais para enfatizar a soberania de Deus ou o livre-arbítrio do homem, a convenção deixa essa liberdade para as igrejas locais. Você tem aqui em São José dos Campos algumas igrejas batistas da convenção que são calvinistas, e você tem outras que são, não vou dizer arminianistas, porque elas não creem em perda da salvação, mas elas são mais, vamos dizer assim, para a direção arminiana, né? A igreja presbiteriana é oficialmente calvinista, né? A nossa igreja, ela não se coloca numa posição: eu sou calvinista, eu sou arminianista. A maioria das igrejas batistas prefere não enfatizar muito essa discussão, então por isso que não aparece muito o termo predestinação nas pregações, né? Mas ele está na Bíblia, nós vamos estudar. Então eu pessoalmente tenho uma linha mais tendente ao calvinismo, mas eu não sou calvinista, né? Eu tenho minhas diferenças com o calvinismo, mas eu prefiro enfatizar a soberania de Deus do que a soberania do homem, tá? Então, se eu tenho que pesar, eu vou pesar a soberania de Deus acima da soberania do homem. Não que o homem que Deus quer uma coisa, o homem quer outra e prevalece a vontade do homem. Isso eu não creio. Eu creio que prevalece a vontade de Deus e Ele cumpre o seu propósito por meio do Espírito Santo. O texto de João é um texto que vai enfatizar muito isso, a soberania de Deus na escolha da salvação. Então, se você tem um amigo que é aquele calvinista que tatua os 5 pontos do calvinismo no braço, ele certamente vai vir nesse texto aqui, porque esse é um texto que faz a ênfase toda na soberania de Deus. Ele não menciona nada com relação ao livre-arbítrio ou escolha do homem, né? Ele dá bastante ênfase na escolha de Deus. Então, como nós cremos na inspiração da palavra de Deus toda, então a gente vai enfatizar as duas coisas. A gente vai enfatizar que Cristo está dando uma ordem para crer. Essa é uma ordem. Toda pessoa que ouve o Evangelho, ela tem a obrigação de crer em Jesus Cristo, porque Ele diz: trabalhai pela comida que não perece. Qual é a comida? Creia em Cristo. Então essa é uma ordem. Isso aí não é opcional. Você quer ser salvo, você cumpra, obedeça a esta ordem. Você tem que crer em Jesus Cristo, né? Então, isso aí nós vamos enfatizar. Versículo 40 diz: a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então ele coloca isso como uma responsabilidade humana. Você tem que crer. Por outro lado, ele vai reconhecer que de si mesmo você não crê, né? Sozinho, sem Deus mover o seu coração, você não vai crer. Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto diz isso, né? O texto fala no versículo 37 que todo o que o Pai me dá virá a mim. Ele não diz talvez virá a mim. Ele diz pode ser que ele... Não fala a maioria deles vai vir. Ele diz todo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então esse aí está salvo. Se você for a Jesus, se você está aqui, você foi a Jesus, eu creio. Então, se você foi a Jesus, Jesus te recebeu e não vai te lançar fora. Mas você foi porque quis, não foi? Foi. Você creu de verdade. Não é uma brincadeira, não é uma fantasia, né? Você creu em Jesus Cristo, você foi a Jesus Cristo. Só que o texto está dizendo que você foi a Jesus Cristo porque o Pai te moveu a Jesus Cristo. Não foi da sua própria natureza humana que você foi a Jesus.
Porque o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente, né? Então é necessária a ação do Espírito Santo no coração do pecador para que ele vá a Jesus, mas ele tem a obrigação de ir a Jesus. Oi? Você vê Paulo pregando lá, todo mundo ouviu o mesmo evangelho. A gente na família, todo mundo pode ouvir para o evangelho, mas quem creu no nosso alguns creram e outros não creram. E eu não vou tentar explicar isso para vocês, tá? Eu nunca vi alguém que tenha conseguido responder essa pergunta plenamente. Todas essas filosofias que eu falei, pelagianismo, arminianismo, calvinismo, miraldismo, molinismo, todas elas me deixam insatisfeitos com a explicação. Umas são melhores que as outras, umas são heresias, você deve esquecer totalmente. Outras são melhores, mas sempre fica uma coisa que está faltando. Mas isso aqui tem alguma coisa que não tá funcionando direito, né? Tem alguma coisa que não parece direito, né? Então, ou você enfatizou muito a determinação de Deus e aí fica parecendo uma loteria, né? Fui salvo porque ganhei na loteria. E o outro, então, parece que o homem que decide, Deus não pode fazer nada, né? Então, todas elas têm lá seus problemas. Oi? A predestinação da pessoa tem um lado cruel. Por que escolheu alguns e não escolheu outros? Deixou outros de fora. E por que o apelo se ele já escolheu? Exato. Então, é difícil realmente. Então, ele vai ficar assim. Eu prefiro conviver com a dúvida, prefiro viver nessa tensão aí, sem saber explicar todas as coisas. Por quê? Se eu me propuser a explicar e errar, aí eu estou manchando o nome de Deus. Eu não posso transmitir uma imagem de um Deus errado. Então eu prefiro conhecer todas essas tentativas humanas de explicação, porque é importante você conhecer, né, para saber o que se pensou a respeito, mas nunca negar os textos, porque pode ser que você pense, eu achei a posição, aí você encontra um texto que não bate com aquela posição na Bíblia. E aí, agora o que você vai fazer? Né? Vou tentar torcer o texto para ficar do meu lado. Né? Então, como eu falei, eu admito minha ignorância aqui. Tenho o viés calvinista. Não vou negar isso. Eu tenho uma tendência calvinista. Eu creio que a direção da soberania divina é melhor, mais bíblico do que a direção da soberania do homem. Mas eu tenho dúvidas que eu não consigo resolver, então não vou assumir o rótulo de calvinista. Tá? Oi. Quando Jesus fala do tipo de solo, como? Quando Jesus fala do tipo de solo que ele serve a falar. Tipo de solo, sim. Na verdade, ele está explicando que Deus conhece. Ele está dizendo que existem corações diferentes, mas é a responsabilidade de cada solo aceitar. Mas, por outro lado, foi Deus que fez o solo, né? Aí, então, você joga de volta para a soberania de Deus, né? Veja o versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então, no 37 ele diz: todo que o Pai me dá vem a mim. E por outro lado, no 44 ele exclui todo que o Pai não deu. Se o Pai não der, não vai vir. Pelo livre-arbítrio só, sem Deus, sem Espírito Santo, sem nada, só pelo coração do homem ele não vem para mim. É isso que ele está falando. Pelo seu coração, pela sua inteligência, você não vai para Jesus. Você só vai para Jesus se o Pai te conduzir, né? Então ele coloca aqui a ação do Espírito Santo, né? João 17,6, eu vou deixar esses textos com os irmãos, para os irmãos ficarem assim à vontade com os textos, tá? De novo, sempre enfatizando, crer em Jesus é uma ordem. Ninguém vai ter desculpa no dia do juízo dizendo, eu não ganhei na loteria, não fui predestinado, por isso que eu não criei. Essa desculpa não vai funcionar. Crer é uma ordem para todos. Então eu não sei explicar o como e o porquê, não vou me aventurar nas filosofias, mas hoje o assunto é a soberania de Deus. Amanhã eu enfatizo a responsabilidade do homem. A soberania de Deus, João 17,6, a oração de Jesus a respeito dos discípulos, né? A oração sacerdotal,
ele está falando com Deus, o Pai: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu os deste, e guardaram a tua palavra. Está falando dos 11, né? Judas não guardou. O Senhor me deu, eu manifestei, eles guardaram. Então tem a parte do homem ali, eles guardaram, né? Mas começou com Deus. É por causa de Deus que eles guardaram, né? Ele está dizendo: o Senhor deu para mim, eu não perdi nenhum deles. Não é assim que Deus aperta um botão, você está salvo e ele não precisa ter reação nenhuma, não, é tudo. Não, o monergismo não é isso. O monergismo bíblico que eu estou tentando comunicar não é dizer que Deus fez tudo e o homem não responde nada. Não, o homem responde sim. O homem tem uma resposta humana para aquilo que Deus fez. É a resposta da fé e que a mudança de coração, que é produzida pelo Espírito Santo, mas que vai gerar uma vida diferente. Mas ela é uma obra de Deus, né? Eu não tenho como separar uma coisa da outra, né? Oi. Ainda que se questiona o método, no caso da pessoa que escapa lá, ou receber ela, sempre é evidenciado que a fé veio pelo ouvir a palavra. Então não tira a ação na regra de Deus. Exato. O crer vem pelo ouvir, né? É necessário ouvir para que a pessoa creia, né? E tenha essa mudança. Então Deus tem um método da sua salvação. Ele trabalha com o entendimento humano, ele muda o entendimento humano por meio da mensagem do Evangelho e outras coisas que Deus pode colocar na vida da pessoa para que o seu coração seja quebrado, né? Porque no fundo a conversão é uma quebra do ego, da sua vontade de salvar-se a si mesmo e entregar-se ao Salvador. Oi? Meus amigos também são uma testemunha dele para minha esposa, às vezes por 40, 50 anos aí. E um dia a pessoa se converte, assim, os anima a continuar orando. Né? Exato. Você continuar orando e falando, né? Porque você pensa: eu falei uma vez, se é predestinado vai se salvar. Não é assim, né? Eu falei, se é predestinado já está falado. Não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina a orar e insistir e continuar falando, porque Deus age assim. O método como Deus nos ensinou é assim, de você estar evangelizando, estar tentando convencer a pessoa da verdade. E esse convencimento é a forma como Deus vai usar para que ela tenha essa mudança também. O versículo, João 17, versículo 12 também: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Então, você continua crendo porque Cristo está te guardando na fé. Não é também agora o seu livre-arbítrio, eu decido que eu continuo crendo. Como assim você decide que continua crendo? A fé não é você decidir que crê. Você não decide que crê, você crê porque crê, né? Eu de fato creio. Eu não preciso escolher crer. Mesmo que eu escolha não crer, eu vou crer. Mesmo que eu fale para mim: não, Deus não existe, Jesus não é filho de Deus. Não tem jeito, está no teu coração, você vai crer, a tua consciência vai te acusar. Então você não decide não crer, porque você crê pelo Espírito Santo, e Cristo está falando que Ele te guarda no nome de Deus. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu. Você não perde a sua salvação, não é pelo teu mérito, é porque Cristo está segurando a tua salvação. Não depende de você, não dependeu no começo e continua não dependendo. É Cristo que está te segurando, por isso você não perde a salvação. Nenhum se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Está falando de Judas. Esse foi chamado por Jesus, mas ele se perdeu. Não que ele tenha perdido a salvação que ele teve, né? A gente sabe pela história dele que ele sempre foi ladrão, né? Mesmo estando seguindo Jesus, estava interessado em roubar a bolsa ali das ofertas, né? O versículo 24 também: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Então, a nossa segurança, o nosso conforto, o nosso descanso é por causa disso, que nós confiamos é que Cristo nos mantém salvos, e esse é o descanso do crente. Esse é o descanso daquele que crê na salvação pela graça, mediante a fé. É mediante a fé. Você vai ter que crer e continuar crendo para ser salvo. Só que se nascer de novo, vai continuar crendo. E por isso que nós não vivemos com medo. Como eu estava ouvindo ontem ainda, a gente foi numa igreja em São Paulo,
à noite, e um irmão veio falar, ou uma irmã, não lembro agora, que tinha não sei se era mãe ou um parente assim, que era de uma igreja que ensinava a perda da salvação, e ela vivia com medo, nunca tinha paz, e agora ela foi numa igreja onde ela aprendeu a salvação pela graça mesmo, a segurança em Cristo. Como ela está em paz, como ela está feliz, porque ela está descansando agora. Ela não tem sempre medo de que hoje, se eu morrer, eu vou para o inferno, hoje eu estou no inferno, ou será que hoje eu estou no céu? Né? Por quê? Por causa disso. Porque ela não confia mais em si mesma para ser salva. Ela confia sempre no que Cristo fez, no que Cristo faz, para te manter na salvação, né? Então esse é o descanso que o Evangelho da Graça nos dá. E o objetivo de eu estar trazendo esse assunto polêmico para os irmãos não é para você ficar polemizando e discutir com seus colegas, né? É para você ter descanso, que ninguém vai ser salvo se não crer em Jesus, que crer em Jesus é uma ordem de Deus, e que se você crê em Jesus, você é salvo por Jesus, e você vai ter o descanso e a segurança que está em Jesus. Este é o objetivo de ensinar a soberania de Deus e a predestinação, é para você saber que o Deus que conhece e sabe todas as coisas desde antes da fundação do mundo, se Ele te conduziu até Cristo e você creu em Cristo, descanse nesse Deus, né? Oi. A minha filha está doente, mas parece que ela está tão afastada de Deus. Aí eu perguntei a ela assim, você ainda tem certeza da salvação? Eu tenho, eu sempre tive certeza da salvação. Não parece que você está longe de Deus agora? Isso é pessoal, eu não vou discutir o caso dela, eu não conheço ela pessoalmente, né? Então, isso eu não tenho como comentar cada caso. Algumas pessoas vão dizer, eu sou salvo, e parece que não é pela atitude, pelas obras, e outros vão falar, eu não sei se sou salvo, mas no fundo é, né? Então, quem é, quem não é? Se a pessoa confessa a fé em Jesus Cristo, não sou eu que vou dizer se ela é ou não é, né? Isso está nas mãos de Deus. Agora, é possível você não saber se é salvo, você tem esse medo da perda da salvação, e você é. E é possível você achar que é e não ser, né? Então, mas nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus, para que você faça a sua reflexão da sua vida e você tenha essa segurança e tenha esse descanso, porque, outra vez, é possível você ter convicção da sua salvação e ser verdadeiro, porque ela está fundamentada na verdade. Ele morreu por mim, eu creio nisso, então eu sou salvo. É nisso que eu tenho a minha segurança, não é porque eu estou andando muito com Deus ou não, né? Nosso tempo já acabou, né? Eu vou finalizar aqui com Filipenses 2, versículos 12 e 13. Filipenses 2. Versículo 12: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Você, responsabilidade tua, operar a salvação. Alguns vão dizer, é o livre-arbítrio, decida. Eu não gosto da palavra livre-arbítrio, porque tem muita discussão em cima dessa, ela traz muitos problemas. Eu prefiro falar, é a sua responsabilidade, é a sua decisão, sim, obedeça. Por outro lado, está falando para crente agora, né? Por outro lado, versículo 14 ele diz, fazei todas as coisas sem murmurações nem contenda, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me, não de ter corrido em vão, trabalhado em vão. Não é esse que eu quero, eu acho que eu pulei um texto. Era só um segundo, eu acho que eu... Aquele que diz que ele que opera em vós o querer e o efetuar. É o 13 mesmo? Ah, sim, eu pulei o 13, né? É o 13 que eu queria. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Veja que Paulo não tenta explicar, porque se ele tentar explicar, não dá para entender.
como é que ele me manda operar a salvação? Isso é responsabilidade minha, e ao mesmo tempo ele diz que é ele que opera, porque sem ele não tem operação. Será que isso é um sinergismo? Não é um sinergismo, porque ele diz que é ele que opera, né? Então, quando eu quero fazer a vontade de Deus, ele diz, é ele que fez você querer, ele produziu pelo Espírito Santo uma vontade no seu coração, né? Então ele vai e diz que você deve operar. Então, nós temos as duas coisas. Você vai ver na Bíblia uns textos assim que parecem 100% jogar na responsabilidade do livre-arbítrio, e outros 100% jogar na soberania de Deus, na determinação de Deus. As duas coisas estão na Bíblia. E aí você tem um texto como esse que diz que é 100% sua responsabilidade e é 100% operação de Deus, né? Então, eu deixo o texto para você meditar, né? Não vou tentar explicá-lo aí, eu não tenho capacidade, né? Nem intelectual, nem filosófica, não tenho tanto conhecimento bíblico para explicar. Agora, longe de mim de cortar uma parte do texto e dizer, é só isso ou é só aquilo. Tem as duas coisas bíblicas, né? Como que isso aí funciona, Deus o sabe, mas nunca use da soberania de Deus, da determinação de Deus ou da predestinação de Deus para inventar desculpa para o seu comportamento errado, né? Não, quando eu erro é minha culpa mesmo. Então vamos conviver de acordo com toda a palavra de Deus, tudo que ela revela a respeito da soberania de Deus e da nossa responsabilidade, ainda que não saibamos explicar, ok? Vamos encerrar com uma oração. Irmã Catarina, pode orar para a gente? Senhor nosso Deus e amado Pai, queremos te agradecer, Senhor Deus, por esta manhã tão feliz que nós estamos aqui na tua casa, aprendendo mais um pouco da tua palavra, Senhor Deus. Que o Senhor faça-nos entender tudo aquilo que o Senhor quer que nós façamos e que nós possamos te agradar em tudo que nós fazemos, Senhor. Abençoe de forma especial os servos, Senhor Deus, a sua família, Pai, sendo com todos eles, Pai. E abençoamos, Senhor Deus, também a nossa igreja, para que possamos estar sempre prontos para viver a tua vontade. Perdoa, Senhor Deus, nos pecados, que eu peço, em nome de Jesus. Amém.